Eu sei 9 idiomas, a menina disse com orgulho. Mas quem a ouviu não acreditou, preferindo rir em alto e bom som, como se fosse apenas uma piada infantil. O que ninguém imaginava é que aquelas palavras simples, ditas em meio a um corredor de gente importante, mudariam para sempre o rumo daquele dia. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. Naquela manhã abafada de São Paulo, Rosa Nunes caminhava com passos rápidos, o uniforme de faxineira ainda amarrotado pela pressa. Ao lado dela, Isabela, sua filha de 13 anos, carregava uma mochila gasta que parecia destoar do brilho metálico do arranha-céu que se erguia diante delas. Rosa não tinha escolha, precisava levar a menina consigo, já que não havia com quem deixá-la. Enquanto a mãe ajeitava o crachá na portaria, Isabela não conseguia disfarçar a curiosidade. Seus olhos percorriam os corredores amplos, as paredes de vidro que refletiam a cidade lá fora, os homens e mulheres apressados em seus ternos impecáveis. Cada detalhe contrastava com a simplicidade de suas roupas, mas nada a intimidava. Pelo contrário, havia nela uma chama, uma mistura de curiosidade e confiança que a fazia caminhar de cabeça erguida. Rosa, por outro lado, sentia um aperto no peito. Conhecia bem o ambiente, os olhares frios, a pressa, o descaso com quem limpava o que os outros sujavam. Trabalhar ali era sobreviver todos os dias à sensação de invisibilidade. E agora, com Isabela ao lado, temia que sua filha também sentisse esse peso. A menina, porém, parecia encantada. Observava cada detalhe com atenção, como se quisesse gravar tudo na memória. Ao passar por uma sala de reuniões de portas abertas, viu um enorme painel digital exibindo gráficos coloridos. O contraste entre aquele mundo sofisticado e a simplicidade de sua mochila rasgada parecia não lhe causar vergonha, mas sim uma espécie de fascínio silencioso. Rosa suspirou fundo e avisou em tom baixo: "Fica quietinha, filha. Hoje é dia de reunião importante, não quero problema." Isabela apenas assentiu, mas seus olhos não paravam de explorar o ambiente. Mal sabia Rosa que aquela manhã, aparentemente comum, seria lembrada para sempre. Não pelo serviço de limpeza que tinha de cumprir, mas pela coragem inesperada de uma menina que ousou falar em voz alta aquilo que muitos adultos jamais teriam coragem de dizer. O relógio marcava 9h30, quando o som das portas automáticas anunciou a chegada de alguém importante. Os seguranças ajeitaram discretamente as posturas e os funcionários que estavam no saguão pararam por alguns segundos, como se um vento diferente tivesse atravessado o ambiente. Rosa, que acabara de deixar a filha sentada em uma poltrona próxima ao hall, reconheceu de imediato aquele movimento. Endireitou o uniforme e abaixou os olhos. Era o dono de tudo aquilo, o homem de quem todos falavam em voz baixa. Otávio Ferraz. Otávio surgiu acompanhado por 2 assistentes carregando pastas e um terceiro homem, mais velho, de terno impecável e olhar calculista, que não desgrudava dele. Era o advogado da empresa, Dr. Paulo Meirelles, conhecido por estar sempre um passo atrás do patrão, rindo das piadas que ninguém ousava questionar. À frente, uma mulher de salto alto e postura firme abria caminho. Camila Duarte, executiva respeitada, transmitia a calma de quem sabia se impor sem precisar levantar a voz. Os passos de Otávio ecoaram pelo mármore firmes, quase ensaiados. Ele era um homem de 55 anos, de presença marcante, cabelos grisalhos penteados para trás, expressão dura, sempre atento a quem o olhava. O terno escuro parecia feito sob medida, assim como o sorriso contido que oferecia apenas quando queria manipular o ambiente ao redor. Havia nele uma aura de poder que fazia muitos abaixarem a cabeça. Rosa fez exatamente isso. Fingiu estar ocupada ajeitando o carrinho de limpeza e tentou não ser notada. O coração batia acelerado.
Sabia que qualquer deslize poderia custar uma bronca ou até mesmo o emprego. Já tinha ouvido histórias de colegas que haviam sido demitidas por atrapalharem o ambiente corporativo diante dele. Isabela, porém, não desviou os olhos. Sentada na poltrona de couro do hall, observou cada detalhe. O corte preciso do terno, o brilho do relógio suíço no pulso, o modo como todos pareciam abrir espaço, como se ele fosse um rei atravessando seu palácio. Para a menina, aquela figura não despertava medo, mas curiosidade. Otávio percebeu o olhar dela. Não parou, mas lançou um meio sorriso irônico, como quem já havia aprendido a identificar ousadia em rostos que não deveriam se atrever. Isabela não recuou. Piscou devagar, quase como um desafio silencioso. Camila, que vinha logo atrás, também notou a cena. Os olhos atentos da executiva se demoraram um pouco sobre a menina. Havia algo diferente ali, algo que não combinava com o uniforme da mãe, nem com a poltrona onde aguardava pacientemente. Não era insolência pura, mas um brilho difícil de ignorar. Temos a reunião com os acionistas daqui a 5 minutos, lembrou Camila em voz baixa, entregando a Otávio uma pasta de couro. Ele acenou sem olhar para ela. Que estejam prontos. Não gosto de atrasos. Dr. Paulo riu, como se aquela frase fosse um comentário espirituoso. Eles que esperem o Senhor, Otávio. O Senhor é quem dita o tempo aqui. Rosa ouviu e se encolheu ainda mais. Já Isabela ergueu as sobrancelhas, intrigada. Quando o grupo passou pelo detector de metais e seguiu em direção ao elevador panorâmico, Rosa suspirou aliviada, mas não por muito tempo. Uma das secretárias veio correndo em sua direção, ofegante, pedindo que ela levasse imediatamente uma bandeja de cafés para a sala de reuniões no 18º andar. Rosa hesitou ao olhar para a filha. Filha, fica aqui, tá bem? É rápido. Isabela cruzou os braços. Posso ir junto. Não vou atrapalhar. Não, Isabela, é sério. Esse andar é diferente. A voz de Rosa falhou, mas os olhos da menina se acenderam. Mãe, me deixa ir só dessa vez. Rosa olhou em volta, insegura. Se fosse vista subindo com a filha, poderia ter problemas. Mas a insistência nos olhos dela a venceu. Suspirou e concordou. Anda logo, então. Mas não fala nada. Elas seguiram para o elevador de serviço, a bandeja equilibrada nas mãos da mãe. O coração de Rosa parecia um tambor, batendo cada vez mais rápido. Já a Isabela mantinha um olhar curioso, absorvendo cada detalhe. Os quadros modernos nas paredes, o brilho metálico das portas, os funcionários apressados que passavam com tablets nas mãos. Quando as portas se abriram no 18º andar, um mundo ainda mais distante se revelou. O corredor era iluminado por luzes embutidas que refletiam no piso polido. As paredes exibiam obras de arte assinadas. E o ar-condicionado exalava um perfume discreto de madeira e especiarias. Ao entrarem na sala de reuniões, Rosa quase tropeçou de nervoso. A mesa de vidro ocupava o centro, cercada por cadeiras estofadas. Os acionistas já estavam posicionados, mas foi Otávio quem dominou o espaço, em pé, gesticulando com segurança. Paulo estava ao lado, com uma pasta aberta, e Camila folheava documentos com atenção. Rosa caminhou até o canto, quase invisível, para servir os cafés. Isabela, atrás dela, manteve-se calada, mas seus olhos não paravam de explorar. Havia uma força estranha dentro dela, uma sensação de que aquele lugar não lhe era totalmente proibido. Otávio percebeu a movimentação e, antes que Rosa terminasse, olhou diretamente para a menina. O silêncio de alguns segundos pareceu atravessar a sala inteira. Ele franziu o senho, como se não entendesse o que uma criança fazia ali. Quem é essa? Perguntou num tom que fez o ar ficar mais pesado. Rosa quase deixou a bandeja cair. É minha filha, Sr. Otávio. Não tinha com quem deixá-la hoje, então... Antes que Rosa terminasse, Isabela ergueu o olhar. Não demonstrou medo, apenas firmeza.
A curiosidade dela encontrou a arrogância dele, e o choque foi inevitável. Camila observava em silêncio, os olhos atentos ao que poderia se transformar em uma cena inesperada. Paulo, por sua vez, arqueou as sobrancelhas, ansioso para ver o patrão transformar aquela situação em mais uma oportunidade de demonstração de poder. Naquele instante, Rosa desejou desaparecer. Mas Isabela, sem perceber, acabava de abrir uma porta que mudaria o rumo de todos naquele andar. O silêncio na sala de reuniões era tão denso que parecia cortar o ar. Rosa permanecia de cabeça baixa, tentando se tornar invisível diante dos olhares que agora se voltavam para a filha. Isabela, no entanto, não abaixou os olhos. Permanecia firme, observando o homem que todos ali temiam. Otávio Ferraz estreitou o olhar, intrigado pela ousadia da menina. Não estava acostumado a ser encarado daquela forma, muito menos por alguém tão jovem. Os executivos cochicharam entre si, incomodados com a quebra da ordem. Paulo Meireles ajeitou a gravata, rindo baixo, como se esperasse uma cena divertida. Então é essa a sua filha, Rosa? A voz de Otávio cortou o silêncio como uma lâmina. E o que faz aqui, no meio de uma reunião? Rosa engoliu seco, tentando explicar. Senhor, peço desculpas. Eu não tinha com quem deixá-la hoje. Prometo que isso não vai se repetir. Antes que Rosa terminasse, Isabela deu um passo à frente. O coração da mãe quase parou. A menina não parecia intimidada. Havia uma confiança estranha em sua postura. Não precisa brigar com a minha mãe, disse Isabela com voz firme. Eu só estou esperando aqui. Não vou atrapalhar. As sobrancelhas de Otávio se arquearam. O tom tranquilo da menina soava como desafio. Alguns executivos prenderam a respiração, temendo a reação dele. Paulo sorriu de lado, certo de que aquilo terminaria mal para Rosa. Esperando, é? Otávio cruzou os braços, se aproximando alguns passos. E me diga, menina, o que você sabe da vida? Era uma pergunta carregada de sarcasmo, uma provocação para colocar a garota em seu lugar. Rosa quase caiu de joelhos de vergonha, murmurando "Por favor, filha, fica quieta." Mas Isabela respirou fundo. Seus olhos escuros brilhavam como se guardassem uma resposta preparada há muito tempo. Eu sei 9 idiomas, declarou erguendo o queixo. O impacto foi imediato. Alguns executivos se entreolharam, sem acreditar no que tinham ouvido. Paulo explodiu em uma risada alta, como se aquilo fosse a piada mais absurda do dia. Otávio também riu, um riso grave que encheu a sala e fez Rosa sentir as pernas tremerem. 9 idiomas? Repetiu Otávio com ironia. Você deve estar confundindo palavras soltas com saber de verdade. Isabela não se abalou. Não estou confundindo nada. Eu sei. O riso se espalhou pela mesa. Paulo bateu levemente na pasta de couro, zombando. Essa foi boa. Uma menina de escola pública, filha de faxineira, dizendo que sabe 9 idiomas. Que talento oculto temos aqui. Rosa tentou intervir, puxando a filha pelo braço, mas Isabela se soltou com delicadeza, sem perder a compostura. Havia um brilho de indignação em seus olhos. O riso dos adultos a feriu, mas não a quebrou. Camila, que até então observava em silêncio, inclinou-se levemente para a frente. Seus olhos estavam fixos em Isabela. Ela não ria. Ao contrário dos outros, parecia realmente curiosa. Então nos mostre, disse Camila num tom calmo, mas firme. Fale algo em outro idioma. O ambiente gelou por um instante. Otávio riu novamente, achando graça do desafio. Excelente ideia, Camila. Vamos ouvir nossa pequena poliglota. Isabela respirou fundo. Por dentro, o coração batia como um tambor, mas sua voz saiu clara. Em inglês, apresentou-se com segurança, articulando cada palavra como se tivesse aprendido a falar a língua desde cedo. Depois, mudou para francês, recitando uma frase elegante que fez alguns franzirem a testa em surpresa. Em seguida, alemão, espanhol e italiano, cada idioma com pronúncia distinta, firme, quase profissional.
As risadas diminuíram até cessarem por completo. A sala ficou em silêncio absoluto, todos olhando para aquela menina que, de repente, parecia maior do que sua idade e sua condição social sugeriam. Rosa tinha lágrimas nos olhos. Mal podia acreditar no que via. Sempre soubera que a filha gostava de aprender, mas não tinha noção da dimensão de seu talento. Otávio apertou os lábios, visivelmente desconfortável. Não esperava por aquilo. Paulo pigarreou, tentando disfarçar o embaraço. Camila, porém, não conteve um sorriso discreto. Mas interessante, disse Otávio, com um tom mais sério, tentando recuperar a autoridade. Palavras bonitas, mas idiomas não são feitos apenas de frases memorizadas. Ler um contrato, por exemplo, é outra história. Ele pegou uma pasta sobre a mesa e retirou um documento em inglês, cheio de termos técnicos. Estendeu-o para Isabela com um olhar desafiador. Vamos ver até onde vai sua ousadia. Traduza isso. Rosa arregalou os olhos, tentando impedir. Senhor, ela é só uma criança, não precisa... Rosa, interrompeu Otávio ríspido, se a sua filha diz que sabe 9 idiomas, vamos ver se é verdade. Isabela pegou o papel com calma. O silêncio da sala voltou a pesar. Ela percorreu as linhas com atenção, os olhos deslizando pelas palavras difíceis. Respirou fundo e começou a traduzir, com clareza surpreendente. Cada frase saía com segurança, revelando compreensão não apenas das palavras, mas do contexto. Os executivos se entreolharam em choque. Paulo mexeu no colarinho da camisa, desconfortável. Camila observava com admiração crescente. Otávio não riu dessa vez. Mantinha o olhar fixo na menina, como se buscasse uma falha que não vinha. Quando terminou, Isabela devolveu o documento com as mãos firmes. Está traduzido. O silêncio foi quebrado apenas pelo som distante do ar-condicionado. Rosa sentia o coração disparar, dividida entre o medo e o orgulho. Camila sorriu abertamente agora, convencida de que aquela menina tinha algo raro. Otávio, no entanto, ainda não estava pronto para admitir. Veremos até onde isso vai, murmurou, voltando-se para os outros. Mas dentro dele, pela primeira vez, uma certeza desconfortável começava a se instalar. Aquela criança não era como as outras. Por alguns segundos, ninguém disse nada. O silêncio pairava como um peso invisível, e cada olhar estava cravado na menina que acabara de demonstrar, sem sombra de dúvida, que sabia muito mais do que qualquer um esperava. Rosa mantinha as mãos entrelaçadas, o coração acelerado, ainda tentando acreditar que a filha havia conseguido enfrentar Otávio Ferraz sem hesitar. Camila parecia absorver cada detalhe, como se tivesse encontrado uma preciosidade escondida onde ninguém ousaria procurar. Paulo, por sua vez, mexia no colarinho da camisa, incomodado com a própria descrença que acabara de ser desmontada. Então, a risada veio. Primeiro baixa, abafada, depois crescendo até encher a sala. Otávio Ferraz inclinou a cabeça para trás e soltou um riso grave, cheio de escárnio. Aquele som cortou o ar mais do que qualquer palavra. Alguns executivos o acompanharam, rindo forçadamente, como sempre faziam quando não sabiam qual era a reação correta diante do patrão. Paulo não perdeu a chance de soltar sua gargalhada estridente, batendo com a palma da mão na mesa, como se aquilo fosse a maior piada da manhã. 9 idiomas, repetiu Otávio entre risos. Uma garotinha, filha de faxineira, que diz saber 9 idiomas. Isso é o que eu chamo de autoconfiança. Talvez um pouco de imaginação demais também. Isabela manteve-se firme. Seu rosto ardia, não de vergonha, mas de indignação. Aquela risada era como uma bofetada, mas havia dentro dela algo que não permitia recuar. Os olhos da menina, ainda fixos no milionário, não se desviaram nem por um segundo. Rosa queria desaparecer. Aproximou-se da filha, segurando seu braço com delicadeza, tentando afastá-la dali antes que as coisas piorassem.
Vamos, Isabela, já causamos incômodo demais, sussurrou com a voz embargada. Mas antes que conseguisse puxá-la, Camila ergueu a mão, interrompendo o movimento. Espere, disse com firmeza, olhando diretamente para Otávio. Talvez valha a pena ouvir o que ela tem a dizer. Otávio arqueou uma sobrancelha, divertido. Você está falando sério, Camila? Perguntou, ainda sorrindo. Vai me dizer que acredita nessa fantasia? Não se trata de acreditar ou não, respondeu a executiva, mantendo a calma. Trata-se de dar a ela a chance de mostrar. A sala silenciou outra vez. Alguns dos presentes, visivelmente desconfortáveis, olhavam de um lado para o outro. Otávio deixou escapar mais um riso debochado. Muito bem, disse pegando um copo de água e se encostando na cadeira com postura relaxada. Se quer tanto ver um espetáculo, então vamos dar palco à pequena poliglota. Paulo riu novamente, passando as mãos sobre a gravata. Isso vai ser divertido. Os olhos de Isabela brilharam. Ela respirou fundo, não para se defender, mas para provar que não havia inventado nada. Rosa, aflita, tocou no ombro da filha, mas a menina já havia tomado sua decisão. Podem me perguntar no idioma que quiserem, disse Isabela, sua voz clara cortando a tensão. Os executivos se entreolharam, inseguros. Ninguém esperava aquela firmeza. Otávio, agora mais interessado em desmontar a confiança da menina do que em qualquer outra coisa, gesticulou em sua direção. Pois bem, vamos começar fácil. Fale comigo em inglês. Sem hesitar, Isabela se apresentou no idioma com fluência impecável. Sua pronúncia não era de quem havia apenas decorado frases, mas de quem compreendia a língua com profundidade. Paulo soltou um riso abafado, tentando manter o deboche, mas não conseguiu esconder o desconforto que começava a crescer. Francês, exigiu Otávio em seguida. Isabela mudou de idioma sem esforço, recitando frases completas com uma entonação precisa. Um dos acionistas, que conhecia o francês, arregalou os olhos em surpresa. Alemão? Pediu outro, como quem queria desafiar. Novamente a menina respondeu com confiança, mudando sua postura, sua entonação, como se cada idioma fosse uma segunda pele que vestia com naturalidade. As risadas cessaram. Um silêncio carregado tomou conta da sala, cortado apenas pela voz de Isabela, que agora deslizava para o espanhol, depois para o italiano, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Rosa observava com lágrimas se acumulando nos olhos. Nunca tinha ouvido a filha falar em tantas línguas de uma só vez. Sabia de sua dedicação, das noites em que Isabela ficava até tarde mexendo no celular velho, estudando com vídeos e aplicativos, mas presenciar aquilo diante de tantas pessoas importantes a fazia sentir um orgulho difícil de descrever. Camila sorriu discretamente, confirmando o que já suspeitava. Havia algo raro naquela menina. Paulo, antes tão seguro em seu riso, agora mexia nervosamente nos dedos, evitando encarar os outros. Otávio, porém, permanecia com a expressão indecifrável. O sorriso debochado havia se transformado em uma máscara de atenção forçada. Não queria demonstrar que estava impressionado, mas a firmeza da garota o incomodava. Muito bem, disse por fim, voltando-se para os outros. Uma demonstração curiosa. Mas vamos ser claros. Falar palavras bonitas não é o mesmo que lidar com negócios de verdade. Era a forma dele de tentar recuperar o controle. Ainda assim, não havia como negar. Algo havia mudado na atmosfera. A risada que antes enchia a sala agora não passava de uma lembrança constrangedora. Isabela sabia disso. Permaneceu de pé, firme, com a respiração acelerada, mas com o olhar seguro. Não era mais apenas a filha da faxineira. Ali, diante de homens e mulheres poderosos, ela havia mostrado que tinha voz. Rosa segurou a mão da filha com força, tentando transmitir coragem. Camila, por sua vez, mantinha os olhos fixos em Otávio.
como se quisesse ver até onde ele levaria aquela provocação. O milionário respirou fundo, tamborilou os dedos na mesa e, pela primeira vez naquela manhã, não tinha certeza de que sairia daquela situação rindo. O peso do documento parecia maior do que o papel que Isabela segurava nas mãos. O olhar dela correu pelas linhas em inglês, cheias de palavras técnicas, enquanto todos na sala aguardavam a primeira falha, o primeiro tropeço que confirmaria o deboche de Otávio Ferraz. Ele mantinha a postura ereta, braços cruzados, um meio sorriso frio que escondia a impaciência. Rosa estava imóvel, com os dedos trêmulos apertando a beirada do carrinho de limpeza, como se quisesse impedir o mundo de desabar sobre a filha. Isabela respirou fundo, endireitou os ombros e começou a leitura. Sua voz, ainda jovem, saiu clara e segura. Primeiro em inglês, com a fluência de quem compreendia o texto, não apenas repetia palavras decoradas. Em seguida, traduziu para o português, escolhendo expressões que soavam corretas e naturais. A sala, antes cheia de risos e cochichos, foi sendo tomada por um silêncio denso, cortado apenas pelo som das frases que fluíam da boca da menina. Alguns executivos se inclinaram para a frente, surpresos. Paulo Meirelles, que mantinha um sorriso debochado, viu a expressão vacilar quando percebeu que Isabela não estava improvisando. A cada parágrafo traduzido, ela demonstrava um nível de compreensão que não se esperaria nem de profissionais mais experientes. "Continue", disse Otávio, a voz mais grave do que antes, sem a leveza da zombaria. Isabela obedeceu. Passou para a página seguinte e mergulhou em termos jurídicos e financeiros. Houve uma pausa curta, apenas o tempo de ela franziu levemente a testa, processando o conteúdo. Paulo abriu a boca para rir, antecipando um erro, mas Isabela prosseguiu, explicando em português, com naturalidade, aquilo que acabara de ler. Não apenas traduziu as palavras, mas transmitiu o sentido exato, simplificando conceitos complexos, como se tivesse nascido para lidar com textos daquela natureza. Camila Duarte cruzou as pernas devagar, observando a cena com um brilho contido nos olhos. Era raro ver alguém enfrentar Otávio Ferraz, ainda mais uma adolescente com a coragem de se manter firme diante de tanta pressão. Cada frase de Isabela parecia empurrar o milionário contra uma parede invisível, tirando-lhe a vantagem. Rosa quase não conseguia respirar. As mãos tremiam tanto que ela precisou entrelaçá-las para se manter em pé. Nunca havia visto a filha assim, tão segura, tão distante da menina tímida que guardava seus estudos em segredo. Otávio se inclinou na cadeira, pegando uma caneta que girava entre os dedos. Queria parecer indiferente, mas o tique denunciava a irritação. Não aceitava que, em sua sala, diante de seus acionistas, uma garota pudesse roubar a atenção que sempre fora dele. "Próxima página!", ordenou sem emoção. Isabela virou a folha e prosseguiu. Lia com atenção, fazia pausas curtas e depois traduzia com firmeza. Sua voz preenchia o espaço com uma confiança inesperada. Os executivos, que antes riam, agora se entreolhavam em silêncio, alguns visivelmente impressionados. Paulo limpou a garganta, tentando disfarçar o constrangimento. Já não tinha coragem de rir. Ficava apenas mexendo nos dedos, observando a menina como se buscasse uma brecha para desmerecê-la. Rosa enxugou discretamente os olhos com a manga do uniforme. O orgulho queimava em seu peito, misturado com o medo do que ainda poderia acontecer. Sabia que Otávio não era homem de aceitar derrotas, mesmo pequenas, e aquilo estava ferindo seu ego mais do que qualquer discussão de negócios. Quando chegou à última parte do documento, Isabela manteve o tom sereno. Explicou cláusulas sobre investimentos, prazos de entrega e direitos de acionistas, sem tropeçar.
Ao terminar, colocou o contrato de volta sobre a mesa e ergueu os olhos para Otávio, que permanecia em silêncio, avaliando cada detalhe dela como se buscasse uma falha invisível. "Está traduzido", disse Isabela sem arrogância, mas com a segurança de quem sabia ter cumprido o desafio. O ar-condicionado zumbia baixo, único som além da respiração pesada de alguns presentes. Camila sorriu discretamente, apoiando o queixo na mão, satisfeita com a prova que acabara de presenciar. Os executivos se entreolhavam, inseguros, sem saber se deviam elogiar ou continuar em silêncio para não contrariar o patrão. Paulo inclinou-se para Otávio e murmurou alguma coisa, mas o milionário levantou a mão, pedindo silêncio. Seus olhos estavam fixos em Isabela, e pela primeira vez não havia deboche, apenas uma tensão estranha, como se precisasse reavaliar tudo o que pensava. Rosa deu um passo hesitante até a filha, pousando a mão em seu ombro. O toque suave dizia tudo: orgulho, alívio, amor. Isabela sorriu de leve, mas não tirou os olhos de Otávio. Era como se entre os dois houvesse uma linha invisível, um duelo mudo que não dependia mais de palavras. Otávio pigarreou, ajeitando o paletó. "Uma demonstração interessante", disse, tentando soar neutro. "Mas lembre-se, menina, saber traduzir não significa compreender o mundo." Isabela não respondeu. O silêncio dela foi mais forte do que qualquer réplica. A sala inteira sentiu a tensão de um homem acostumado a mandar sendo forçado a reconhecer, mesmo que em silêncio, que havia subestimado alguém. Camila ajeitou os papéis diante de si, como se encerrasse mentalmente aquela etapa. Para ela, não havia dúvida, acabara de testemunhar algo raro, um talento que não podia ser ignorado. Enquanto todos aguardavam o próximo movimento de Otávio, Isabela permanecia firme, segurando o olhar do milionário, como quem não tinha nada a temer. E isso, mais do que qualquer palavra traduzida, era o que realmente incomodava. O silêncio que se instalou na sala parecia mais incômodo do que qualquer risada anterior. Isabela permanecia de pé, com a respiração calma, os olhos fixos em Otávio Ferraz. Rosa, ao lado, não sabia se deveria sorrir ou esconder a filha atrás de si. Os executivos mantinham as expressões fechadas, mas o ar no ambiente havia mudado. Aquilo que começou como uma provocação havia se transformado em uma exposição inesperada de talento, e todos sabiam que o riso não podia mais ser sustentado. Otávio ajeitou a gravata, tentando recompor a imagem. O olhar dele percorria a sala como se quisesse lembrar a todos quem era o homem que mandava ali. Apertou os lábios e cruzou os braços, mas a segurança habitual estava quebrada. Era visível o desconforto em seu corpo, no jeito como seus dedos tamborilavam sem parar contra o braço da cadeira. A autoridade dele estava sendo questionada não por rivais de negócios, mas por uma menina que nem deveria estar ali. Paulo Meireles tentou aliviar a tensão com um comentário. "Senhor Otávio, talvez não devêssemos perder mais tempo com brincadeiras. Temos pautas importantes." A voz dele saiu trêmula, incapaz de sustentar o deboche que o acompanhava até minutos atrás. Otávio lançou-lhe um olhar cortante que o fez engolir as palavras. Virou-se para Isabela outra vez. "Você se acha esperta, não é?" Disse com um tom baixo, mais carregado do que antes. "Sabe algumas palavras, traduz um contrato, mas ainda não entende nada da vida real." Isabela não respondeu. O silêncio dela soava como desafio. Rosa apertou o ombro da filha, tentando sinalizar que era melhor recuar, mas a menina não desviava os olhos. Camila observava tudo, quase sem piscar. A cada segundo, a executiva tinha mais certeza de que estava diante de algo maior do que uma mera coincidência. Um dos acionistas pigarreou e murmurou em francês algumas palavras, testando a menina. Isabela, sem hesitar, respondeu no mesmo idioma.
Outro, em espanhol, tentou o mesmo e novamente a resposta veio rápida e correta. Os homens se entreolharam e o peso do constrangimento de Otávio aumentou. O que começou como deboche já se tornara uma prova incontestável. Ele se inclinou na cadeira, respirando fundo, forçando um sorriso amargo. Vejo que decorou algumas frases. Parabéns pela memória. Mas isso não a torna alguém relevante. Camila interrompeu, sua voz firme cortando o ar. Com todo respeito, Sr. Ferraz, não parece ser apenas memória. Essa menina entende o que está dizendo. Os olhos de Otávio se voltaram para ela. Não estava acostumado a ser contrariado dentro da própria sala de reuniões. Está impressionada demais com pouco, Camila. O mundo não se move por frases bonitas. Isabela deu um passo à frente, sua voz soando calma. Não são só frases. Eu estudei, passei noites aprendendo com vídeos, livros e conversas. Eu realmente sei falar. A simplicidade das palavras da menina era mais contundente do que qualquer discurso rebuscado. Rosa lutava contra as lágrimas, sentindo orgulho e medo se misturarem. Paulo desviava o olhar, desconfortável com a posição em que se encontrava. Até os executivos mais frios evitavam encarar Otávio diretamente, como se não quisessem ser associados ao constrangimento que se desenhava. Otávio levantou-se devagar, impondo sua altura sobre a mesa. A intenção era recuperar a autoridade pela postura, pelo peso da presença física. Caminhou até a cabeceira e apoiou as duas mãos sobre o vidro. Este é o meu escritório, minha empresa, minha reunião. Não vou permitir que seja transformada em espetáculo por uma garotinha. As palavras ecoaram duras, mas o impacto era menor do que ele desejava. O tom defensivo denunciava a fragilidade que raramente mostrava. Camila manteve o olhar firme, sem se intimidar. Ninguém aqui pediu espetáculo, Otávio, mas todos viram com os próprios olhos. Ela tem talento. Negar isso não vai mudar o que acabamos de presenciar. O ar pareceu pesar ainda mais. Otávio, em silêncio por alguns instantes, respirava fundo, tentando disfarçar a raiva. Não podia gritar. Não podia expulsar a menina sem parecer pequeno diante dos acionistas. A pior sensação para ele não era o talento da garota, mas o fato de ter perdido o controle da situação. Rosa aproveitou a pausa para se inclinar até a filha e murmurar. Já basta, Isa. Vamos sair daqui antes que piore. Mas Isabela não se moveu. Permanecia firme, quase desafiadora. O contraste entre sua fragilidade física e a força da sua postura era perturbador. Paulo tentou, em vão, trazer leveza. Talvez possamos retomar a reunião, mas ninguém parecia disposto a seguir adiante. Um dos acionistas, em inglês, elogiou Isabela. She's remarkable. You should be proud. Otávio fechou os olhos por um instante, o maxilar travado. Não havia mais como negar o que todos tinham visto e ouvido. Ainda que tentasse minimizar, a imagem dele já estava manchada pelo próprio riso inicial, pela tentativa de ridicularizar alguém que agora se mostrava muito maior do que qualquer piada. Camila se levantou, recolhendo os papéis. Acho que deveríamos fazer uma pausa antes de continuar. O tom dela não pedia permissão. Era uma afirmação. Otávio não respondeu. Permaneceu em silêncio, encarando Isabela, que não recuava. Pela primeira vez em muito tempo, ele não tinha uma saída rápida, nem uma frase cortante que restabelecesse sua superioridade. Rosa puxou a filha com delicadeza, tentando conduzi-la para fora da sala. O coração ainda disparado, mas com um orgulho que nunca tinha sentido com tanta força. Isabela olhou uma última vez para Otávio, sem arrogância. Apenas com a calma de quem sabia ter mostrado o que precisava. O milionário, de pé à cabeceira, permaneceu imóvel. O constrangimento estava gravado em cada linha de sua expressão. Não era apenas a menina que tinha falado, era a autoridade dele que havia sido exposta diante de todos. O corredor do 18º andar estava mais silencioso do que o normal,
quando Rosa e Isabela deixaram a sala de reuniões. O coração de Rosa ainda batia acelerado e sua mão apertava firme a da filha, como se quisesse protegê-la de algo invisível. Os passos ecoavam sobre o piso polido e cada segundo fora dali parecia um alívio. Rosa queria desaparecer daquele ambiente, levar Isabela para casa e nunca mais repetir a ousadia de tê-la levado ao trabalho. Mas antes que conseguisse alcançar o elevador, a voz de Camila soou atrás delas. "Esperem um momento." Rosa se virou devagar, receosa de que mais problemas viessem. Camila se aproximava com passos seguros, segurando uma pasta contra o corpo. O rosto dela não carregava reprovação, mas interesse genuíno. Havia nos olhos da executiva uma centelha de curiosidade difícil de disfarçar. "Isabela, não é?" perguntou, olhando diretamente para a menina. Isabela assentiu com a cabeça, sem baixar os olhos. "Você realmente fala todos esses idiomas?" Camila insistiu, o tom baixo para não chamar a atenção de quem passava pelo corredor. "Eu falo", respondeu Isabela, simples e direta. "Eu aprendi sozinha." Rosa tentou intervir, nervosa. "Senhora, me desculpe se minha filha causou algum transtorno. Ela não sabe quando parar às vezes." Camila levantou a mão, cortando a tentativa de defesa. "Não, Rosa. Sua filha não causou nenhum problema. Pelo contrário, ela mostrou algo que raramente se vê." Isabela abaixou um pouco os ombros, ainda desconfiada. "Ninguém acredita. Eles só riem." A frase, dita em voz baixa, bateu fundo em Camila. Havia sinceridade demais no jeito como Isabela encarava aquele mundo onde não parecia se encaixar. A executiva respirou fundo antes de perguntar: "Como você aprendeu?" Isabela hesitou por um instante, mas logo começou a falar. Contou que tudo começou com um celular velho que um vizinho havia lhe dado, com a tela quebrada e quase sem espaço de memória. Era nesse aparelho que ela passava horas assistindo a vídeos em inglês, depois em espanhol, francês, italiano. Descobriu aplicativos gratuitos e livros digitais em sites desconhecidos, e a cada noite mergulhava em um idioma diferente. "Minha mãe achava que eu estava perdendo tempo", disse a menina, lançando um olhar rápido para Rosa. "Mas eu não conseguia parar. Era como se as palavras me chamassem. Eu queria entender o que as pessoas do outro lado do mundo estavam dizendo." Rosa suspirou, apertando a mão da filha. "Eu nunca pensei que fosse tão sério. Sempre a vi grudada naquele celular velho e achei que fosse só distração. Eu não imaginava." Camila sorriu, tocando o braço de Rosa de leve. "Não peça desculpas. Sua filha tem algo raro. Ela transformou quase nada em conhecimento. Isso não é comum." Isabela ergueu o queixo, sentindo-se pela primeira vez naquele dia verdadeiramente ouvida. Enquanto conversavam, algumas pessoas passavam pelo corredor, lançando olhares curiosos. O episódio na sala já havia se espalhado como fogo em palha seca, e todos queriam saber quem era a menina que havia calado o patrão. Rosa se encolhia a cada olhar, mas Camila se mantinha firme, protegendo a menina com sua postura imponente. "O que você quer fazer com tudo isso, Isabela?" perguntou a executiva, inclinando a cabeça. "Já pensou em como pode usar esse dom?" A menina franziu a testa, como se não tivesse considerado a questão. "Eu só quero aprender mais. Quero falar com pessoas de outros lugares, entender o que elas pensam." A resposta saiu tão pura que deixou Camila em silêncio por alguns segundos. Não havia ambição calculada, não havia desejo por dinheiro ou reconhecimento. Havia apenas a fome de aprender. Paulo apareceu no corredor, os passos apressados e a expressão irritada. Olhou de soslaio para Camila e depois para Isabela, como se quisesse encerrar a conversa imediatamente. "O Sr. Ferraz pediu para retomarmos a reunião. Ele não gosta de atrasos." Camila assentiu, mas não se moveu de imediato. Olhou para Rosa e Isabela mais uma vez. "Não se preocupem,
com o que aconteceu lá dentro. Nem sempre quem ri é quem está certo. Rosa agradeceu com um sorriso tímido e Isabela apenas fez um aceno leve com a cabeça. Quando Camila se afastou, Rosa finalmente puxou a filha para o elevador. O coração ainda estava pesado, mas a sensação de orgulho não podia mais ser escondida. Enquanto desciam, Rosa se lembrou de todas as noites em que brigara com Isabela para ir dormir, achando que a menina estava apenas desperdiçando tempo na tela quebrada do celular. Agora via que cada uma daquelas horas tinha construído algo muito maior do que podia imaginar. Isabela encostou-se na parede do elevador e fechou os olhos por um instante. A pressão daquele dia parecia pesar sobre seus ombros pequenos, mas havia também uma chama de satisfação. Pela primeira vez, tinha mostrado ao mundo aquilo que passara anos guardando. Rosa a observava em silêncio. Queria dizer tantas coisas, mas nenhuma parecia suficiente. No fundo, sabia que a vida da filha não poderia mais ser a mesma depois do que acontecera naquela manhã. De volta à sala de reuniões, Otávio Ferraz tentava retomar o controle. Estava de pé, gesticulando diante dos acionistas, falando sobre projeções de lucros e estratégias de expansão. Mas o brilho que costumava dominar cada palavra havia perdido força. Por mais que tentasse agir como se nada tivesse acontecido, os olhares desconfiados dos presentes o denunciavam. O episódio com Isabela havia mexido com todos. O milionário falava, mas a lembrança da menina, traduzindo com firmeza, permanecia na mente de cada um. Camila Duarte mantinha o semblante impassível, mas seus pensamentos ainda estavam no corredor. A imagem de Isabela segurando aquele contrato volumoso com a segurança de alguém muito além da sua idade a impressionava mais do que qualquer gráfico mostrado na tela. Era como se a menina tivesse aberto uma fenda naquele ambiente de arrogância e poder. Enquanto a reunião seguia, a porta se abriu de repente. Um homem alto, estrangeiro, entrou acompanhado de um intérprete inseguro. O tradutor designado pela empresa não havia chegado a tempo, e agora a situação se tornava urgente. O visitante era um investidor de origem alemã, responsável por um possível acordo que poderia render milhões. Otávio respirou fundo, tentando manter o ar de domínio, mas uma tensão atravessou sua expressão. Senhores, temos a honra de receber o Sr. Klaus Schneider, anunciou Paulo apressado, com um sorriso artificial. Klaus cumprimentou com formalidade, mas logo começou a falar em alemão, acelerado, expondo suas preocupações sobre cláusulas contratuais. O intérprete designado hesitou, engasgou-se em algumas palavras e parou no meio da frase, incapaz de acompanhar o ritmo. O desconforto cresceu no ar e os executivos trocaram olhares aflitos. Otávio cerrava o maxilar. Não dominava o idioma e dependia completamente da tradução. A falha diante de um investidor daquele porte era um risco para sua imagem. Paulo tentou intervir, murmurando algumas palavras em inglês, mas o alemão repetiu sua explicação com ainda mais impaciência. Foi nesse momento que a porta do corredor se abriu discretamente.